Olá, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem. E hoje, nesse horário diferente, nessa tarde especial, nós vamos receber, com muita honra, muita satisfação, a doutora Cláudia Pacheco, da Faculdade Trilógica Kep e Pacheco, que é psicanalista, autora, escreveu A História Secreta do Brasil, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, postado no canal Além da Nuvem ontem, que eu mostrei. E olha só como são as coisas. Esse vídeo viralizou de ontem para hoje. Eu postei ele à noite e até agora já foram 40 mil visualizações. Que E bom. ele vai ainda continuar crescendo, que ele traz um mistério interessante, justamente sobre aquilo que a gente estava falando antes da live, sobre a bandeira, a origem da bandeira do Brasil, né? Que encontraram lá na antiga Cartago uma bandeira muito parecida, isso numa escavação de 1960. Já aproveito para falar para os inscritos aqui do canal e alunos do Instituto Licência que eu vou fazer uma aula aberta sobre esse assunto, tá? Então, eu quero pedir para a doutora Cláudia Pacheco se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho da Faculdade Trilógica. O link da faculdade, inclusive, está na descrição do vídeo para quem quiser conhecer, né? Falar um pouco sobre a trilogia analítica. Então, seja muito bem-vinda, doutora Cláudia Pacheco, e toda a equipe que está aí com a senhora. Agradecemos muito pela sua presença. Eu que agradeço o seu convite, Márcio. Eu até estava aqui pensando, né, Márcio? Eu escrevi um livro de história secreta do Brasil e eu nunca gostei de história na minha vida, nunca estudei história. Eu me lembro que no meu tempo de colegial, enfim, história não era uma das minhas matérias prediletas, não. E depois, com os anos, eu fui começando a perceber que, na verdade, a gente não gosta muito de estudar história, porque a história não conta para nós a verdadeira história das coisas, é uma coisa assim muito desligada da realidade. É uma versão assim fabricada, a maior parte das vezes, pelos interesses institucionais e de determinados poderes, enfim, né? E geralmente quem ganha a briga, o mais poderoso, é que escreve a história. E essa história, então, fica ali. E o meu percurso, eu entrei no campo da psicanálise porque eu sempre tive vamos dizer assim, um interesse muito grande em ajudar o ser humano, tá? Então, minha formação toda foi, academicamente falando, voltada para a ciência. Meu pai médico e sempre estudiosíssimo, etc. Então, eu tinha essa mentalidade científica do meu pai e a minha mãe, que tinha todo um histórico bem brasileiro e português, né? Bom, luso-germânico, que Bernhard é da minha mãe. E ela tinha interesses espirituais muito grandes. Então, fui indo e fui sempre pensando, puxa vida, né? Eu gostaria muito de fazer alguma coisa de bom para a humanidade, porque eu acho que essa é a única maneira que a gente pode se sentir bem neste mundo, né? E aí eu conheci o trabalho do Dr. Kepp e vi que ele conseguia, através da psicanálise, que é um assunto fascinante, eu fiz psicologia também, né? E é um assunto fascinante, e que através da psicanálise ele conseguia tratar uma porção de doenças orgânicas, sabe? Doenças físicas, não só essas tradicionalmente tidas como psicossomáticas, né? Como úlcera, colite, rinite, etc. Pressão alta, mas mesmo doenças mais sérias, né? E ele trabalhava, ele dirigiu o grupo de estudos de medicina psicossomática aqui do HC, no Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. Então, quando eu conheci o trabalho dele, eu fui fazer o estágio aqui no HC com ele, fiquei encantada, né? Eu mesma, na minha formação para ser psicanalista, a gente tem que fazer análise, e eu fiquei encantada com essa ciência, sabe, Márcio? E esse foi, então, o nosso trabalho. Aí nós fizemos uma parceria e sempre trabalhando juntos, eu como assistente, formamos um grupo bom de pesquisadores,
E aí começamos, inclusive, a ser convidados para falar no exterior, Estados Unidos, Europa, enfim, América Latina, América Central. Nessas idas e vindas, eu comecei a perceber que por que o ser humano tem, assim, vamos dizer, não só as neuroses, psicoses e doenças orgânicas causadas por problemas pessoais, mas a filosofia de vida e a estrutura social contam muito, muito. E o que acontece com o mundo, que o mundo não entra nos eixos? O que acontecia com o Brasil, um Brasil tão promissor, com tanta riqueza? O que acontece no Brasil? E aí nós começamos a entrar muito no estudo da sociopatologia, da patologia social e psicossocial. Então, Kepp fundou, assim, desenvolveu uma ciência juntando a psique e a estrutura social. Como a psique dos indivíduos influi na estrutura social e como a estrutura social influi na psique dos indivíduos. E tudo isso com um terceiro elemento, que é a espírito-patologia. A patologia espiritual. Por quê? Aí, agora nós vamos, se você me deixar falar à vontade, vem uma porção de ideias, inclusive sobre esse assunto, já que eu sei que você gosta de templários, né? Já que você deve acompanhar e conhecer a história do cristianismo toda, né, principalmente, e já que você deve saber que existe uma patologia espiritual. E essa patologia espiritual, ela tem sido um tabu para a humanidade. Sim, sim. E esse tabu, o fato de se tornar um tabu, isso foi um problema enorme. Por quê? Na Idade Média, eles tratavam disso com as feiticeiras e os demônios de uma forma muito intransigente e muito supersticiosa. E hoje em dia, depois de um século de ciência materialista, foi entendido que espíritos, eles são fruto de secreções neuronais do cérebro, o que é uma enorme inversão. Porque não são as secreções hormonais, as secreções químicas, neuroquímicas do cérebro, que causam a visão de espíritos e ouvir as vozes que eles ouvem, e ver, e ter essa interação. Não, é o contrário. São os espíritos, os anjos, os demônios, as almas que estão vagando na transcendência, às vezes até, são todos os anjos que habitam o espaço, o universo, que interferem na neuroquímica cerebral. E que alguns indivíduos, por uma razão ou por outra, de uma maior sensibilidade, eles veem, como as crianças veem muito, espíritos, anjos, amiguinho invisível. Então existe um mundo, Márcio, muito, 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 muito rico, da transcendência e muito poderoso, da energia que existe na transcendência e que interfere muito aqui na nossa vida. Bom, dando toda essa volta, né, eu comecei a perceber que muitas vezes não é tanto o dinheiro que rege a história, mas são as questões espirituais e místicas. Muito da história seguiu a religião, o espírito, a teologia, muito. E quando eu comecei a perceber isso melhor, eu comecei a ter um interesse pela história, porque isso não deixa de ser um estudo de patologia, né? E por exemplo, os templários, eles não foram fritos na fogueira? Foram. Os que estavam lá, Jacques de Molay e outros, foram incendiados lá em frente a Notre-Dame de Paris. E por quê? Porque eles tinham um estudo seríssimo a respeito da espiritualidade e desenvolveram certas práticas espirituais que permitiam a eles
ter uma percepção do mundo, do universo, até das questões das leis universais. Hoje ainda estava contando para você que foi descoberto um manuscrito de um jesuíta que data de 1720 e que fala como eles já conheciam cartografia e astronomia tão bem, incrivelmente bem. Então, que isso tudo vem até do passado, né? Do passado da Terra, do Oriente, dos fenícios, como você colocou na sua fala hoje, desses indivíduos que moravam e habitavam Atlântida e outras coisas bem do passado, do tempo de ouro do mundo, quando o mundo ainda era um mundo de ouro. Então, eles foram trazendo, passando, essas sociedades secretas foram passando de geração após geração essa sabedoria, ela foi se perdendo em grande parte. Conserva-se em pequenos grupos, né, que detêm esse poder, e é um poder esotérico, e esse poder esotérico, ele muitas vezes usa o dinheiro e o poder político para poder exercer o poder espiritual. Então, no fundo, Márcio, essa briga toda é espiritual, que se reflete e que nós somos, vamos dizer, os agentes, os protagonistas dessa coisa aqui no mundo, mas não deixa de ser uma enorme batalha espiritual. E eu estou aqui olhando para você, né? E à medida que eu vou falando, me surgem tantas lembranças, tantas coisas nesses anos que eu pesquisei. Brasil, Estados Unidos, América Latina, Europa, Portugal. Passei um ano em Portugal viajando de cima a baixo, até Santiago de Compostela, Algarve, na escola de Sagres, todas aqueles pontos super esotéricos que você praticamente sente a energia assim, como que para pegar com a mão a energia que tem naquela parte da Europa, né? E aí a gente vê essa força, Márcio, uma coisa incrível. E o nosso país é muito forte em espírito. Você quer falar alguma coisa? Senão eu desembesto. Não, eu estou ouvindo aqui, acredito que, como todos, é encantado com essa dissertação, né, inicial, que a gente tem que deixar fluir, e acho que o espírito é assim, ele é fluido, ele é como o vento ou como a água, né? Então, quanto mais fluido, mais natural, e eu acredito que a senhora tem toda a liberdade para ficar à vontade, e a gente vai ouvindo aqui. Qualquer coisa Então, né? eu dou um sinal e te pergunto, tá? E a gente está assistindo essa batalha espiritual que se manifesta aqui num nível material e social, mas Sim. essa batalha, sem dúvida, é uma batalha espiritual de libertação. E essa libertação, a liberdade, Márcio, a liberdade para a gente ser bom, para a gente ser bonito, para a gente ser feliz, para a gente ser verdadeiro, decente, ético, progredir na vida, viajar pelas estrelas. Essa liberdade nós queremos de volta. E aqui em São Paulo, né? Agora você é um vizinho aqui de casa, pelo jeito, né? Mudou-se de Paraná para cá, para a cidade templária por excelência, né? Nossa bandeira templária de Portugal, da cidade de São Paulo, importada da França e de Portugal, né? Do Estado Verdade. templário. O brasão também, né? É, non ducor duco, está escrito, né? Eu não Sim. me deixo conduzir, eu conduzo. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Quer dizer, a gente que tem o destino nas nossas mãos, né? E nós temos que conservar isso. E a liberdade é fundamental para todos, para que a gente possa fazer isso. Bom, Absolutamente. eu acho que se você falar alguma coisa comigo, me perguntar, a gente dá uma Ok. segunda, passa para a segunda marcha. Eu estava relendo seu livro, porque quando Aham, eu comecei, a gente tem um trabalho chamado A Verdadeira História do Brasil, né, que é uma pesquisa que nós iniciamos no Instituto Licente há 3 anos e fomos transformando essa pesquisa em aulas. E é, uma das primeiras obras que eu tive contato foi justamente A História Secreta do Brasil. Só que naquela época, quando eu li a primeira vez, eu estava lendo, ao mesmo tempo em que eu estava lendo Ludwig Schoenhagen e outras, né? De lá para cá a gente conseguiu adquirir algumas obras originais, a gente
leu muita coisa de lá para cá, e me chamou muito a atenção agora nessa releitura os comentários que a senhora faz sobre a visão portuguesa, a visão de Fernando Pessoa, especificamente, do Quinto Império, e as diferentes visões que há no mundo, como isso que é algo relativo à transladação do império, algo providencial que vem do metafísico para se manifestar no físico, né, que vai passando de nação em nação conforme os momentos celestes, né, como bem a senhora mostra aqui também. Eu não tinha atentado porque ainda não conhecia a Mutação do Mundo do Yves Chrétien, eu ainda não tinha lido, e depois que eu li, eu tenho o livro, e depois eu notei, quando eu fui reler seu livro, que estava lá, né? Já estava lá. Então é interessante como a gente vai avançando nessa compreensão, a gente vai convergindo para os mesmos lugares, que Isso. que é justamente esse ponto, a transladação, que vem, vamos pegar esses 3 ícones desde da chamada Idade do Pai, de Joaquim de Fiore, que vai pegar os hebreus, vai passar pela França, vai pegar na Idade do Filho já. Isso, cristianismo. Isso, o cristianismo, e vai se encaminhar para o Brasil. O pessoal que não conhece, transladação do Império é justamente essa intervenção divina nos reinos e nos momentos históricos que a humanidade passa. Isso. Então, isso seria muito interessante ouvir a visão da senhora a respeito dessa questão, de como os portugueses enxergavam, que não é uma coisa de messianismo político, mas sim um processo espiritual, que eu vi que a senhora colocou. Se a senhora quiser falar sobre isso, seria muito bom. Bom, esse percurso energético espiral, né? Ele vai numa espiral no decorrer da história. Ele tem, assim, vamos dizer, alguns princípios até muito semelhantes, muito iguais em cada tempo, e vai naquele espiral andando em direção, saindo como eu disse para você hoje, um princípio da causa e da finalidade. Assim como um ser, né? Isso é um estudo metafísico grego até. O ser, ele tem que coincidir a sua causa de ser com a sua finalidade. Então, um ser existe, ele foi criado para exercer tal finalidade, para servir a uma finalidade. E a existência desse ser, entre a causa, o seu início, sua criação, e o seu fim, a sua finalidade, esse percurso energético, ele tem que obedecer à causa e à finalidade, porque senão ele está corrompendo a sua própria existência, a sua própria razão de ser, né? Seja um indivíduo, seja uma nação, seja um povo. E então, a causa e a finalidade do povo judaico, quer dizer, aquela relação do povo judaico com Deus Pai, isso foi vamos dizer assim, de acordo com da Fiore e outros autores, como o próprio evangelista João, cada português quinto imperialista se chama de Joaquimita e Joanita. Ele é Joaquimita porque ele é do Joaquino da Fiore. Eles seguem essas ideias. E Joanita porque eles seguem o Evangelho e o Apocalipse de João. Quais que são esses Evangelho e Apocalipse de João e as ideias joanitas? São as ideias do reino do interior para o exterior. Você pode notar que os últimos exponentes, as expressões do Quinto Império Português, como Antônio Quadros, mesmo o Agostinho da Silva, que formou as universidades aqui no Brasil, aquele filósofo, não faz tanto tempo que morreu, estivemos com ele em Portugal, em estreita relação. Então, que honra, hein? Foi muito agradável, viu? Ele disse que ele ia morrer tranquilo, que ele sabia que ele não ia viver muito tempo, porque ele falou: eu já estou vendo que o Quinto Império, o reino do Espírito Santo, já começou.
E a prova disso são essas empresas trilógicas que vocês estão fazendo. Então, Fantástico. foi muito agradável conhecê-lo nas conversas vagabundas que ele dizia que tinha, né? Sim, Conversas vagabundas. Então, ele sim, gostava de sim. conversar, as conversas vagabundas. Depois, ele fazia uma cartinha e contava umas ideias, assim, perambulando pela filosofia dele, e mandava para gente, para alguns amigos. Muito bonito. Bom, você sabe o que é o Quinto Império, né? O Quinto Sim, Império enfim, talvez alguns dos nossos ouvintes não estejam muito cientes que o Quinto Império é aquela questão do sonho do Nabucodonosor que o profeta Daniel interpretou, né? A perfeito. estátua, que em cima a cabeça era de ouro, depois aqui no peito de prata, nos quadris era de bronze e as pernas de ferro e barro, e que não faziam liga. Então, é o percurso que a humanidade sofreu. Tinha no passado uma era de ouro, depois foi caindo, 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 até chegar onde nós estamos, que é a idade do ferro e do barro, pior de todas. E aí, nesse momento, então, cai uma pedrinha no pé da estátua, uma pedrinha que não foi lapidada por mão humana, uma interferência até divina, vamos dizer assim, que pega no pezinho da estátua e ela rua inteirinha, blá, 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 e desses escombros, então, nasce o império maravilhoso, vamos dizer quase que eterno, que vai durar até o fim dos tempos aqui no mundo, que é o império espiritual. É o império que é feito de dentro para fora, do interior para o exterior, e que não é feito de poder temporal e material, mas de espiritual. Só que desinvertido, né? Assim, a ideia de que a matéria é mais forte do que o espírito é uma inversão, de que o poder do dinheiro e das glórias e das pompas e da guerra é maior do que o espiritual, e não é. O espiritual é maior do que o material, então ele governa o material e não vice-versa. O nosso futuro vai ser assim. E já estamos começando, hein, Márcio? O espiritual correto que vai governar o material. Esse é o Quinto Império Português, que não tem nada a ver com os outros impérios, né? Até hoje. São todos eles baseados em poder temporal. Será que deu Exatamente. para entender? Então, lá atrás, Deus fez uma aliança com o povo hebreu. O povo hebreu teve aquela idade do pai, a idade da lei, né? Da tábua da lei, dizendo: olha, vocês fazem uma aliança comigo e vocês vão fazer, então, vão ser meus representantes aqui no mundo e vão fazer um reino divino aqui, de justiça, de prosperidade e de paz. E tem sido essa nhaca, né? Porque os próprios judeus mesmo já romperam essa aliança inúmeras vezes. E aí manda o filho para ter a presença temporal do filho. E o filho, então, vem e ensina e morre aqui, se sujeita a morrer aqui, para poder trazer essa religação, uma nova aliança, uma segunda aliança. E essa aliança ia ser ainda mais forte do que a primeira, porque ia ser pai e filho. E já preparando para a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E A que teria, plenitude. como da Fiore fala, a terceira dispensação, a dispensação do Espírito Santo, onde haveria a graça maior, onde haveria a inteligência espiritual e aonde o reinado ia ser do Espírito. Portanto, de altíssimo nível e muito mais forte. É uma tradição que ela é mística no bom sentido, no sentido puro, no sentido espiritual, cristalino, e isso mostra uma coisa que a gente precisa começar a entender. Eu gostaria de fazer esse alerta, né, para o brasileiro e para os portugueses que nos acompanham também, que hoje falta compreender que quando nós falamos de história, de tradição e de propósito,
E hoje, erroneamente, as pessoas tentam se adequar a um padrão conservador, puritano, que foi criado na Inglaterra, que não se enquadra ao nosso modelo, à nossa realidade, e levam isso para um espectro materialista Isso, político. isso, Quando, na verdade, tudo isso é justamente o contrário. Nós precisamos quebrar, romper isso e nos isso, tornar verdadeiramente humanos espirituais para poder isso, cumprir esse propósito. E exatamente, o humano espiritual, ele tem como arquétipo o próprio Cristo, que uhum, manifesta a plenitude desse propósito. Então, exatamente. isso que se perdeu um pouco ainda, essa E a compreensão, né? gente pode dizer, né, Márcio, que nós não somos assim corpo e espírito, nós somos uma energética só, integral, e cuja parte, vamos dizer, a dimensão espiritual invisível é muito maior e muito mais poderosa do que o corpo físico. E nós não temos consciência disso ainda nesta humanidade. A nossa ciência psicanalítica, Kep, então, dentro da psicanálise, se treinou muito nos centros de Viena, trabalhou com Viktor Frankl e com outros também grandes nomes da psicanálise, mas ele enveredou por uma psicanálise mais voltada para o espírito mesmo. E quando você falou em Fernando Pessoa, né? Que quando a gente lê Fernando Pessoa, é outro nível de conscientização, muito diferente do que qualquer outro poeta inglês, francês ou de qualquer outra língua, de qualquer outro espírito. E ele falava muito da importância da língua, e que acho que é Camões, né, Gisela, que fala que a língua portuguesa é, por excelência, a língua do Espírito Santo. Que nós temos na nossa língua palavras, termos que não existem em outras, como saudade, por exemplo. E nós podemos, então, nos comunicar melhor até do que outros idiomas. E que, então, é tudo preparado pela eternidade já, causa e finalidade. Então, nós aqui no Brasil não vieram para cá por acaso, os templários vieram para cá, foram para Portugal, prepararam os navios com o rei Diniz e com os outros reis que são luso-germânicos e alguns franceses. Prepararam todos lá num cantinho da Europa as naus, já sabiam, já tinham todas as cartografias que hoje, inclusive aqui, como eu te disse, hoje estão sendo descobertas mais documentos. Entendiam de astronomia, eles já sabiam onde eles queriam ir. Eles Com sabiam certeza. a terra de Ofir, as grandes ilhas, a grande ilha, a ilha da Vera Cruz, aonde seria feita a restauração do paraíso. A restauração do paraíso perdido. E o reino do Divino Espírito Santo. Por isso que o Fantástico. brasileiro não está atrás de imperialismo, viu? Não está atrás de guerra, fazer impérios assim, como os outros países, colônias. O Brasil não está atrás disso. O brasileiro não quer saber disso. Está na nossa genética, na nossa psicogenética. Fantástico. Falando em psicogenética e essa questão toda, é muito enfatizado que a senhora trabalha com o doutor Norberto Kepp, que trouxe essa trilogia analítica, que hoje a senhora conduz a faculdade, trilógica, e eu acho que seria interessante falar passar para todos esse conceito da união. O pessoal não sabe da importância disso. A É, união da ciência com a filosofia e com a teologia. é, Isso ao meu ver, é o futuro. Eu comentei com a doutora que antes da gente começar, antes de eu até conhecer esse trabalho, quando nós iniciamos o Instituto Licente lá atrás, nós tínhamos, há 4 anos atrás, um curso chamado Cosmovisão Restaurada, que hoje ele está dentro de outros cursos integrado, né? Ele saiu como curso separado e passou a integrar outros cursos. Mas
onde já na segunda aula a gente falava sobre esse resgate da visão de mundo tradicional, antiga, que levava em conta um ser humano triuno e um universo tripartite. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É interessante, né? Essa transdisciplinaridade que é importantíssima. E como você disse, falou bem, triuno. Porque a energia é una, mas ela é composta de nêutron, próton e elétron. Tudo na criação parece ser trino mesmo, a imagem e a semelhança de Deus, que é uno na essência e trino nas suas pessoas, né, nas suas manifestações. E assim somos nós. Nós temos o sentimento, o pensamento e a ação. E nós nem por isso somos separados, né? A gente, ao mesmo tempo que está pensando, sentindo, agindo, nós somos uma coisa integrada, única. Só que aí, então, a sociedade, ela foi sendo tornada esquizofrênica, em pedacinhos, em especialidades, todos eles separados uns dos outros, estanques, assim. Então, você tem um problema espiritual, você vai ao padre. Ia, né? Ao padre. Ou vai a um curandeiro, hoje vai a um psicólogo, psiquiatra. Daí você tem uma dor de estômago, você vai ao médico especialista em gastro. Aí você quer ter umas férias, estudo, você vai numa agência de viagens ou vai estudar numa faculdade que não tem nada a ver com o seu gastro e com o seu médico e com o seu, entende? Então, essa esquizofrenia social, ela é fruto da nossa esquizofrenia pessoal, né? E isso é um desastre. Agora, eu estava falando com você sobre a questão da espírito-patologia. A principal descoberta que Dr. Kepp fez, a meu ver, a mais incrível, foi a descoberta da inversão psíquica, que a humanidade está invertida. Essa inversão, ela se expandiu para a sociedade. É uma inversão psicossocial. E você facilmente vê isso em todas as coisas. E nos valores. Por exemplo, a matéria é mais forte do que o espírito, o invisível. O visível é mais poderoso do que o invisível. O sensível é mais forte do que o que não é sensível. Então, você já começa aí, a energia vem da matéria, não vem do magnetismo do espaço. E é o contrário, a matéria é feita com magnetismo do espaço, em ressonância, contida no tempo e no espaço. Então, o amor faz sofrer, faz a pessoa ficar fraca, faz a pessoa ficar vulnerável. E essa é a ideia que muita gente tem, que o amor fragiliza a pessoa, ela perde as defesas. É justamente o contrário. O que fragiliza a pessoa é o ódio, é a inveja, é a soberba. Isso torna a pessoa muito fraca. E não se pensa assim. Pensa que uma pessoa arrogante é muito forte. E não é. Ela é super fraca e doente. Enfim, e assim todas as inversões. O corrupto leva vantagem. O poder do dinheiro é o que rege o mundo. Quem tem poder e corrupção tá na boa, tá feliz. E é um doente infeliz. Entende? Então a gente lembra do Sermão da Montanha, Márcio. Cristo já falou da inversão lá naquela época. Então não adianta a gente querer entender a psique do ser humano ou a ciência se a gente não tem, vamos dizer, a correspondência com o que a teologia explicou e com o que a cosmovisão, a filosofia, inclusive os gregos, a metafísica grega, preciosidades que tem lá, em outra a filosofia escolástica, ou mesmo no existencialismo, tem pedras preciosas. E isso tudo tem que estar integrado para a pessoa não ser uma esquizofrênica mais na sociedade, ter saúde. E eu até estava verificando aqui no chat,
Algumas pessoas pediram para falar da história secreta do Brasil, a gente focar. Nós vamos chegar lá, pessoal. Sabe? Mas é importante entender, porque a história de Portugal e do Brasil, ela é totalmente pautada nesse providencialismo. Ela é totalmente um projeto espiritual, né? Desde Eurique, da unção do primeiro rei de Portugal pelo próprio Cristo em uma visão, da qual o próprio rei jurou no juramento de Eurique, relatou e jurou, pelo menos segundo esse documento histórico, mais antigo, de 1300 e pouquinho. Então, é evidente que quando você pega para ver a história que levou a chegada no Brasil, todo o processo de civilização pautada no cristianismo, com seus erros e acertos, né? E também algo que foi mesclado durante todo o sincretismo, que fazia parte já das tradições de povos que foram incorporados, assimilados e se tornaram o que hoje é o Brasil, né? Que já estavam aqui ou que foram trazidos para cá, muitas vezes até contra a vontade, né? Mas dentro desse processo histórico. E então, assim, existe todo um lado espiritual relacionado a isso. Para começo de conversa, quando a gente fala em Ofir, era a terra onde Salomão ia com Irão, que está na Bíblia, né? Em pelo menos 3 livros do Antigo Testamento, 2 Crônica, 2 Samuel e 1 Reis, justamente essa busca pelo ouro e matéria-prima para se levantar o templo a Javé. Isso. Então se nota, né, que o começo e o fim estavam unidos desde o início. Perfeito. Quer dizer, o que foi feito lá no início para que se chegasse um dia na finalidade. Então, a gente sabe que pelos dados históricos e bíblicos mesmo, como você bem citou, que aqui, o Brasil, embaixo do Cruzeiro do Sul, existe um território que foi previsto por toda a eternidade para ser o início dessa era do Espírito Santo, que iria levar a humanidade toda por milênios para a restauração do paraíso aqui na Terra. Não, vamos dizer assim, aquilo que vai acontecer depois do juízo final, não, mas aquele milênio de paz que João descreve no Apocalipse, que Maria fala nas mensagens dela de Salete, Fátima, Lourdes, etc, etc. Esse milênio de paz, ele teria o seu início aqui no Brasil, mas não por acaso, não de repente, não porque uma coisinha caiu aqui de repente, né? Não. Isso que a gente vive e faz hoje aqui, ele é fruto de toda essa historinha, esse tempo, desde lá do começo, desde essa aliança até antes, né? Mas mais quando Deus Pai fez a aliança com os hebreus. Esses hebreus, que eram perseguidos, escravos dos egípcios, eles iam se esconder aonde? Na Península Ibérica. O que é Ibérica? Vem de Ibero, hebreus. Os hebreus iam para... Isso Rainer Denhardt escreve nos livros dele. Você conhece o Rainer, né? Já leu livros do Rainer Denhardt? Se você ainda não conhece, eu vou te introduzir. Esse é um historiador alemão que sempre morou em Portugal, incrível estudioso. Eu vou te introduzir o trabalho dele, que é fantástico, fantástico. Então, a Península Ibérica é a Península Hebraica, dos hebreus. Para lá já iam se esconder os judeus e os hebreus do tempo das perseguições, as diásporas. Iam lá para o cantinho. Se você vai e pesquisa Portugal, você vai ver lá, aqui neste lugar, aqui, então tem os tempos. No ano tanto, antes de Cristo, veio uma leva para cá. Depois, no ano tanto, mais pertinho do nascimento de Cristo, outra leva. Depois, no tempo de Cristo. Depois. Então, sempre os hebreus e os judeus iam se esconder, se abrigar lá na Península Ibérica, principalmente em Portugal e na Galícia.
né? Aqui naquele cantinho ali, onde não iam persegui-los. E lá eles se escondiam. Existe essa tradição que Maria, mãe de Cristo, foi vista na Espanha, na época que Tiago, que era primo de Cristo, foi formar uma comunidade de cristãos em Santiago, né? São Tiago é por causa do Tiago. E lá havia muitos judeus refugiados, principalmente da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo que na Bíblia consta como a herdeira do cetro espiritual, da sabedoria espiritual. Então, da tribo de Judá, dessa tribo que veio Cristo, os principais apóstolos, Maria, etc, 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 né? José, toda essa herança da aliança de Deus com Judá. Aí, para quem quer saber por que tem que ver Brasil com tudo isso, então estou tentando fazer um resuminho. Então, lá em Portugal, já todos esses judeus que lá foram abrigados, lá eles viraram cristãos novos, né? Viraram cristãos novos. Depois vieram para o Brasil. E aqui eles continuaram, estamos continuando essa tradição de missão espiritual. Por isso que o brasileiro é um povo que você pode e deve falar de Deus, porque ele não acha ruim. Ele até pode ser de esquerda, de direita, isso, aquilo. Aqui não é proibido falar de Deus. Brasileiro não tem esse preconceito, pelo contrário. É um povo universal, né? Ele aceita todas as religiões, até tem uma tolerância imensa. Então, aqui é esse lugar. Agora, veja bem, não foi só o povo judeu que foi para Portugal e que depois veio para cá. Os antigos cavaleiros templários do Templo de Salomão, eles tiveram acesso a documentos importantíssimos que justamente mostravam aonde estavam essas terras riquíssimas, esperando pela realização ou pela restauração do paraíso na terra, do paraíso perdido. Então, esses templários foram também para a França. Da França foram perseguidos, se esconderam em Portugal, lá viraram reis. Eram os reis templários. E com esse povo já preparado, dos hebreus que estavam lá, templários e hebreus que vinham para o Brasil para aqui realizar essa missão divina do reino do Espírito Santo, ou do Quinto Império. Agora, para entender isso, é tanto detalhe, tem que ler nossos livros, o seu e o meu, né? Aqui. Eu acho até que eu preciso fazer um curso de novo, eu já dei vários cursos desse tema, mas talvez deva fazer de novo. Você sabe, Márcio, que nós temos uma graduação de teologia, né? Teologia trilógica, e ela é gratuita, viu? É mesmo? Nós temos muitos alunos e a gente temos uma faculdade reconhecida pelo MEC e tudo, nota muito boa, nota 4 esse curso, e quem está fazendo vai ser teólogo de diploma mesmo, só que é um teólogo quinto imperialista. Vou estudar, vou me juntar aí. E convido a senhora também a fazer. A gente tem o curso Verdadeira História do Brasil, já deixo aqui abertamente feito o nosso convite. E quando a senhora quiser fazer algumas aulas sobre esse assunto, podemos combinar e será uma grande honra, um grande prazer também. Olha que bacana, quem sabe a gente faz uma parceria e você dá um dia uma aula para os nossos alunos de teologia também? Pode ser. Eu tenho cursos sobre a parte, essa parte espiritual também, né? A gente tem um curso que chama-se Mistérios Nunca Ditos. E a gente entra, tem a parte de demonologia, ocultismo exposto, além também a fenomenologia, questão sobrenatural. Eu tive alguma vivência, né? Já em relação a essas questões, eu tento falar dentro daquilo que é possível e que eu sinto que
que a gente tenha, que é digamos permitido assim, falar. a bênção, né, para poder É, falar, porque tem é. coisas que É realmente tabu, não é um tabu, né. é um tabu. E essa questão, se a gente não entende a demonologia, ou a espírito-patologia, a gente Aham. não consegue tratar ninguém em psicanálise. Não É, consegue, tem eu que eu entender isso, concordo. É uma das porque maiores críticas que eu faço em relação à ciência moderna, nessa parte, da mente, é justamente essa. Porque preso ao materialismo, você não consegue chegar muitas vezes à raiz do problema, né. é, não vai ser como as pílulas que você vai resolver esse problema tão complexo. Exatamente. Aí, A ciência, de modo geral, ela vai avançar para isso. Ela não tem mais como não avançar. Ela não tem mais como, porque a gente chegando na física quântica e na compreensão de que matéria é vibração também, né? Ela não é só corpuscular. É, isso volta a um entendimento muito antigo que os próprios gregos já tinham, que é o hyle, a palavra matéria, que era física e espiritual ao mesmo tempo. sim, Então a gente começa a se aproximar disso novamente, sim. né? Então também a gente precisa dar para ele uns, não sei se os livros ou sei lá, ou o que que a gente pode te, proporcionar, que é a nossa tecnologia da nova física, da metafísica desinvertida ou da energética, né. Nós Aham. temos um corpo de cientistas e engenheiros aplicando essa física que Kepler desenvolveu. E nós temos uma tecnologia que foi premiada internacionalmente, né, que é o Kepler motor. E esse Kepler motor, ele usa energia retirada do espaço, do invisível. E tem várias premiações internacionais. Eu vi, achei interessantíssimo. É, mas é Está mesmo. esse ventilador que está atrás da senhora, ele é feito com cap motor? É, É? ele ele é. Esse é um Kepler motor. Então ele usa pouquinho da eletricidade para dar o start no motor. Aham. E a maior parte, 80%, 90% da energia é retirada do espaço através dos ímãs em rotação, em giro. Os ímãs girando e chegando num ponto de ressonância, se chega nesse motor, vamos dizer, no motor templário. Porque havia uma tradição dos motores templários, né? Que Uhum. eram os motores que uniam o céu com a terra. E eles estavam tentando desenvolver e resgatar essa tecnologia. Fantástico, E a gente está fantástico. trabalhando para isso na nossa faculdade, no nosso centro de pesquisa da energética, da nova física energética. Fantástico. É bacana, agora nós estamos entrando na parte mais divertida da humanidade, mais É, excitante. é. E, pessoal, deixa eu aproveitar, quando as pessoas perguntam: "Ah, mas por que você criou um instituto, começou a fazer algo?" Quando a gente vê um trabalho como o da doutora Cláudia Pacheco, da Faculdade Trilógica, recomendo que vocês entrem lá para conferir, o que é, de fato, né, o que ela está falando. Tem o link na descrição aqui do vídeo, do canal da Faculdade Trilógica, Kepler Pacheco. É uma estrutura fantástica, tem uma grande estrutura já, e Sim, para nós é uma referência, é o que a gente busca desenvolver. O mundo ele começa, a gente precisa começar a expandir e criar aqui, né, através de dentro para fora, como é o reino de Deus, é. essas manifestações dessa sabedoria divina. E quando a gente vê um trabalho de alguém e de um grupo que já está fazendo isso há bastante tempo, a gente se espelha e começa a fazer também. E assim vai a transformação, vai acontecendo. Exatamente, um Né, com a poder doutora. imenso, né, Sim, Márcio? Ressonância psicoenergética, porque a exato. gente entra em ressonância, nós temos uma rede de telepatia, inclusive, Uhum, os seres humanos. sim. Tanto que Cristo, ele quando ele veio para cá, como homem também, ele teve a finalidade, uma das finalidades foi poder entrar na ressonância com a nossa genética, com a nossa psicogenética.
porque aí quem entra em ressonância com ele se eleva com ele, até geneticamente falando. Existe uma correção da genética, que se chama, até tem um campo da ciência, que se chama epigenética. E agora nós temos aqui uma médica que pesquisa também junto conosco, e ela costuma dizer endogenética, que são fatores internos espirituais e que também epigenéticos, que vêm, esses conhecimentos que vêm de fora para dentro, e que corrigem pela energética, corrigem a genética. Você já viu essas pesquisas agora de brasileiros dizendo que numa partícula da nossa genética, do nosso DNA, eles usam para armazenar milhares, uma quantidade incrível de informações, muito mais do que qualquer célula de computador ou de mecanismo de computador. Uma célulazinha, um pedacinho do nosso DNA, ele pode ser usado para abrigar uma quantidade incrível de informações. Aliás, já abriga essas informações que a gente recebe pela energia divina. Cada ser tem na sua genética codificado em milhões de informações para poder funcionar como funciona. São as leis da natureza, criadas por Deus. Tudo bem arquitetado, tudo bem pensado, inteligência incrível na formação dos seres. É a própria tecnologia divina da vida, né? Isso. É o que a gente... na verdade, assim, isso... havia até antigamente um conhecimento sobre isso, na antiguidade, eu me refiro, só que ele era ainda um conhecimento mais rudimentar, porque não tinha, a ciência ainda não tinha desenvolvido os equipamentos necessários, né, a tecnologia adequada para fazer as observações que ela tem hoje, que hoje se possibilita. Então hoje a gente consegue entrar já num nível quântico de observação, né, um nível subatômico, e a física das partículas, né? E também isso leva a digamos, num português bem rústico, a desossar a matéria, né, em todas as suas peculiaridades e partículas e subpartículas, mas isso leva ao entendimento de que não é na matéria que você vai encontrar a resposta e nem a fonte, porque até mesmo os quântons, de onde vem, eu já fiz um vídeo sobre isso alguns anos atrás, e lives, de onde vêm os elétrons. Eu fiz com um neurocientista que estuda física quântica na neurociência, PhD, Dr. Eberson Nascimento, e ele estava falando justamente sobre isso, há uns 2 ou 3 anos, de onde vem a energia que sustenta o elétron, basicamente. Então, nesses livros de Kepler, ele explica que atrás da partícula quântica, atrás do elétron, existe essa força que ele chama de energia escalar ou essencial, e ele se inspirou muito no Nikola Tesla, porque o Nikola Tesla, ele tinha vamos dizer, uma física, que era uma física não materialista mesmo, né? E ele falava da energia do ponto zero, que é a energia da transcendência, que vem diretamente de Deus. Então, atrás da partícula existe a energia divina, energia escalar divina ou essencial. Só que os quânticos não consideram isso. Eles vão até a partícula, a física das partículas, e consideram como uma grande massa de possibilidades, né, no universo. E até meio randômico, assim. E na física Tesla-Kepler, tudo tem um sentido, uma finalidade, um início, que é o ser divino. E a energia que ele emana, essa energia transcendente que ele emana, energia essencial, se transforma em magnetismo, e o magnetismo, o nêutron, que vai, então, formando elétrons, prótons, partículas. A partícula é o primeiro elemento material dessa energia, de transformação dessa energia. É o primeiro passo
Quando transforma, por isso que naquela câmara de observação do elétron, entra e sai as partículas, entra e sai, porque tem um vórtice ali de energia, que é da energia invisível, imaterial, que entra na câmara, é detectada, depois sai, depois entra e sai, entra e sai. Existe toda uma mobilidade, uma dinâmica dessa energia invisível se transformando em partículas. Através desse vórtex. Inclusive, eu já mostrei algumas vezes aqui no canal Além da Nuvem, né, que esse é os templários tinham um conhecimento sobre isso, tanto que a própria cruz, a cruz templária, ela os cientistas descobriram, que ela é um único fóton, que é a partícula da luz, projetado holograficamente. Eles tinham uma previsão de como seria. Sim. E o resultado, a previsão é um pouco parecida, mas não é bem o que eles viram. O que eles viram era exatamente igual à cruz, a cruz templária. Exatamente igual. Isso, Márcio. Agora, a ciência, a tecnologia, ela caiu da Era de Ouro para a Era do Ferro. Então, o que eles sabiam lá era muito mais evoluído do que a gente sabe hoje em dia, do que a tecnologia tradicional de computação sabe hoje. Nós estamos na Era do Ferro. Nós estamos começando agora a sair da Era do Ferro para entrar nessa era da espiritualidade, né? Essa era da absoluta maravilha, de volta. Nós vamos retornar à Era de Ouro. Nossa Senhora falou, Maria, Mãe de Cristo, falou lá em Lourdes isso, que nós estávamos agora no século XXI dando início à grande Era de Ouro da humanidade, onde a ciência seria ligada à espiritualidade. E os cientistas materialistas seriam todos, assim, de uma certa forma, não só deixados de lado, mas muitos deles até execrados pelas maldades que fizeram com a humanidade, usando a tecnologia. Bomba atômica aí. O que é isso? Isso vem da física materialista, que a energia vem da matéria, blá, 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 e aí veio dar nessa bomba atômica, nos sistemas elétricos de corrente alternada, que faz muito mal para a saúde, os eletrônicos, tudo isso é resultado de uma tecnologia decadente da Era do Ferro. E cada vez mais a matéria ela vai se tornando, isso mesmo, decadente, né? Ela vai se tornando banal. A gente vive uma época agora, onde as pessoas estão começando a perceber como a matéria ela é descartável. Antigamente, um aparelho eletrônico era caro, um rádio a pilha, né? Um rádio a pilha era prêmio em passa ou repassa, programa de televisão, digamos assim. Hoje em dia, você olha aquilo e você fala, nossa, você vende, a China fabrica aos montes e não vale nada mais. Um lixo. É feito para acabar num instantinho, uma coisa de lixo. E quando a gente podia estar usando a nossa telepatia? Como os templários usavam? Aquelas viagens de teletransporte que eles faziam, eles aprenderam. E que certas forças institucionais religiosas, e aqui a gente vai ver que dentro da própria Igreja Católica teve muito poder invertido lá dentro, que não estava entendendo as coisas como eram, e que queriam o poder deles, da Igreja, e não este poder espiritual, né, do Espírito Santo que estava se anunciando. Então, eles próprios combateram muito esses conhecimentos. Márcio, você já viu que na porta das igrejas budistas tem uma cruz templária? Sim. Ela é o resquício do passado. E eles dizem, né, que aquele é um motor que unia o céu à terra, que une a energia divina à energia humana. Nós estamos caminhando hoje, já estamos em franco desenvolvimento disso. A nossa tecnologia já está lidando com isso. E é totalmente inofensiva. Totalmente inofensiva. Ela só é benéfica. Fantástico.
Essa questão, até que foi dita agora sobre a Igreja, né, católica, que foi uma autoridade secular, assim como Israel no passado também. É preciso entender, pessoal, que toda consideração, toda fala, ela tem um porquê, toda crítica tem um motivo. Então, por exemplo, Israel, quando agia, quando era o povo escolhido à frente de Deus, em nome de Deus, agia em nome de Deus, como representante divino, e suas ações não estavam alinhadas com os direcionamentos e propósitos divinos, e o povo, ou os reis, e por conseguinte os povos, as tribos de Israel, se corrompiam, adorando a entidades demoníacas, desobedecendo, fazendo o que era injusto, perseguindo as pessoas, maltratando as pessoas, evidentemente que haviam consequências. Isso se manifestava na perda do poder temporal, do poder secular. Então eles foram perdendo, eram levados cativos, perdiam guerras, reis morriam. Isso aconteceu também na era cristã, quando a autoridade era eclesiástica. Eclesiástica, né? Ela perde o poder secular após uma série de erros cometidos. Parece que está acontecendo isso, hein? Oi? Atualmente a gente está assistindo a isso. Sim. Né? E nós vimos, por exemplo, essa perda do poder secular, ao mesmo tempo em que houve um processo revolucionário, mas o processo revolucionário ele é justamente para derrubar, ele já agia independente dos erros ou acertos do poder secular da igreja, enquanto a igreja era o Estado era a igreja, havia o trono e o altar. Só que quando aquele que está na representação, está à frente dos projetos divinos, começa a cometer uma série de erros, começa a pecar e agir contrário, a consequência vem. E claro, o mal sempre existiu, mas ele não vai prevalecer se o bem se mantiver íntegro, né? Então, numa luta justa, o bem vence. Agora, sabe, Márcia, a gente aqui nos nossos cursos, nas nossas pesquisas, a gente trouxe todos esses conceitos para o nível da ciência, né? Então a gente explica por A e mais B por que a pessoa que é invertida, que está muito na raiva, na inveja, na preguiça, enfim, e nas patologias, como que isso fisiologicamente adoece, como que é o processo psiconeuroimunológico, como que tudo isso numa cadeia psicofísica, justamente a gente se dedicou a comprovar que aquilo que a teologia colocou é absolutamente cientificamente correto. Se você não é bom, você adoece. Se você não é belo no que você faz, não é verdadeiro, você adoece. E todos os seres humanos são doentes. Então, o que aconteceu? Onde que está o erro? Como que lidar com isso? Não adianta ir à missa, não adianta só ir em cultos, não adianta pertencer a uma igreja. Tem que ir lá dentro, no interior, e para isso tinha que ser um psicanalista para desenvolver. Tem que ir dentro, no interior do ser humano, fazer uma investigação profunda para ver as inversões que ele está vivendo e ele próprio conscientizar isso, para vir de dentro para fora a cura do indivíduo. Não é o psicanalista, o médico que vai curá-lo. O psicanalista trilógico, ele facilita essa viagem interior, não do jeito que Jung e Freud faziam, por exemplo. É uma técnica diferente, mais evoluída, e que entende por que o ser humano, sem ele perceber, ele opta pelo mal dele e não pelo bem dele. Porque é isso que a gente vê geração após geração acontecendo. O ser humano tão encantado com aquilo que vai destruí-lo. Perfeito. Isso é muito importante porque, por um lado, nós temos o resgate da verdadeira história, que são nossas raízes,
que nos ajudam a lembrar quem nós somos, né? E assim restaurar nossa essência. E com isso, a gente começa a recuperar um senso de propósito. Então, você tem a verdadeira história, você tem toda a transladação, vamos pegar a partir de Israel, passa pelo cristianismo, França, Portugal, para chegar no Brasil. Então, aí é o nosso senso de raiz e propósito. Claro que isso foi cortado, o nosso vínculo foi cortado pela versão oficial da história, pela versão imposta, e tanto com relação a Portugal, porque hoje não tem como você falar do Brasil sem falar de Portugal e o Brasil como extensão de Portugal, porque é isso que era, de fato. Mas hoje não se fala. Portugal, pelo sangue de Cristo. É uma nação uma nação templária que começa com uma visão de Cristo. E também da relação de Portugal, dos ibéricos, como a senhora bem falou, com os hebreus. Então, que começam a se dispersar, né? Eu até poderia acrescentar, quando começa, logo após a morte de Salomão, com os assírios invadindo toda aquela região e os hebreus fugindo junto com os fenícios por toda a costa do Mediterrâneo e se espalhando até a Península Ibérica e até a Inglaterra, inclusive. Sim. Então, atravessando para o Atlântico, né? E ali eles foram se assentando. Então, isso é algo que foi perdido. Os templários protegeram muito os judeus. O rei Dom Manuel fez o que pôde para que os judeus não fossem perseguidos durante a Inquisição, fossem levados para o Brasil, segurou as pontas o máximo que deu. A verdade é essa. Ele acabou aceitando porque ele se casou, né, com a princesa de Castela e havia uma pressão de Castela, Espanha, para que se cumprissem, e também de Roma, para que se cumprissem aquelas ordens. Mas até nisso ele foi extremamente astuto de modo a ajudar o máximo possível para que não houvesse injustiça. Por quê? Aqueles que estão conectados com propósitos divinos, como esses estavam, os reis templários, os reis portugueses, a própria Ordem de Cristo, a Ordem de Avis, eles tinham essa noção. Então, é claro que havia esse cuidado, um cuidado maior do que aqueles que estão apenas no poder, na busca do poder secular. Por exemplo, esse livro aqui, a senhora deve conhecer, eu gosto bastante, que fala da intra-história do Juan Atienza, O Legado Templário. É muito interessante também. Ele conta essas entrelinhas da história, as antigas ordens monásticas, a ordem de Cluny, a ordem de Cister, onde uma se corrompe e entra outra. É algo que a gente perdeu na nossa história. A corrupção está em tudo, em toda a história. Está vindo, inclusive, dentro dos templários, dentro dos reis, dos reinados, e tudo, vem a corrupção junto. Só que agora nós estamos num tempo que precisa conscientizar a corrupção. Porque se não conscientizar a corrupção, então nós não teríamos esse reinado do Espírito Santo. Ô, Márcio, aqui nós temos uma portuguesa que me acompanha já há muitos anos, a Gisela Alcaide. Perfeito. E eu queria também perguntar se tudo bem da gente ir encerrando a nossa fala de hoje. Poderia ser? Porque eu tenho clientes agora estão lá aguardando. A Gisela continua falando mais um pouquinho com você? Pode ser? Assim? Claro, doutora Cláudia. Nós estamos aqui já há 1 hora, hein? Sim. Papo, 1 hora e 10. Na verdade, agora há pouco a senhora estava falando, eu ia falar, e a Gisela está aí também, né? Eu ia perguntar se ela ia participar agora. Ela faz parte da faculdade, ela é professora de artes na faculdade, e então ela pode falar um pouquinho, e eu já vou me despedir. Pode ser assim? Claro, doutora Cláudia, dizendo que as portas aqui estão abertas, quando quiser fazer uma outra live, tiver à disposição, por favor. Eu agradeço muito a gentileza, a hospitalidade, a receptividade, enfim, a forma assim tão elevada que você tratou a mim, a nossa instituição. Agradeço muito, de forma muito respeitosa. E a gente não vê isso com muita frequência hoje no mundo, então eu quero sim agradecê-lo também por essa oportunidade de falar consigo, de te conhecer
E quem sabe brevemente a gente fazer algumas parcerias, como você falou, para a gente ir para frente mais rápido. Com certeza. Tá? Muito obrigado, doutora E Cláudia, Gisela, muito por obrigado. favor. Então, aos nossos ouvintes, até a próxima vez que eu puder estar com vocês, Márcio, a sua esposa tão encantadora, e eu passo a voz para Gisela até que você, assim, entenda que seja bom ela falar alguma coisa aqui. É a nossa portuguesinha aqui. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, doutora. Olá, Gisela, tudo bem? Olá, Seja bem-vinda ao canal Além da Nuvem também. Pessoal, para quem não sabe, foi a Gisela que fez essa ponte para que a gente começasse a conversar com a doutora Cláudia Pacheco, veio falar sobre o Instituto CAP, a Faculdade CAP e Pacheco, né? Instituto CAP e Pacheco, Faculdade CAP e Pacheco. Então, quero primeiramente agradecer a Gisela e dar as boas-vindas. rapidamente, é uma honra muito grande participar aqui dessa live ao vivo. Vocês dois são pesquisadores que eu admiro profundamente pela coragem, pelo interesse, pela profundidade de visão. E acompanhando aqui esta live, pude perceber, eu acho que todo mundo aqui percebeu que a gente tratou dos fenômenos sociais que vêm acontecendo ao longo da história, mas que eles estão sempre presentes com essa dimensão da espiritualidade e que corresponde também a um aspecto energético, né, que vai se manifestando em tudo que os homens fazem. E conforme no passado havia uma elevação maior, uma aproximação maior da criação divina que vem decaindo, né, nessa sonho do Quinto Império, como foi mencionado. Então, essa energética era muito mais atuante. E eu gostaria só de fazer essa referência que, em Portugal, a história, ou quem fez a história, então nós temos o rei Dom Afonso Henriques, que começou a nação com essa visão de Cristo e um comprometimento com Cristo, e essa força que isso deu para ele manter essa nação. Ele morreu com 76 anos, foi assim uma idade muito avançada para a época, e no ano anterior tinha participado ainda de uma batalha, né? Depois nós temos o rei Dom Dinis, que também prevê o futuro, né? Ele cria a língua portuguesa, cria as universidades laicas, a reforma agrária e principalmente planta já os pinhais, sabendo que iam se construir as caravelas, essas naves incríveis que eram castelos flutuantes e que inclusive hoje já não se conseguem fazer caravelas assim, né? Nem as catedrais que se faziam na altura também já não se conseguem fazer. Então, chamando a atenção, só frisando que ao longo da história, esse aspecto da transcendência, né, da conexão com o transcendente, revelou conhecimentos incríveis para esses reis portugueses. Depois nós temos o padre António Vieira, que veio do Brasil, foi para Portugal, escreveu a História do Futuro. Quer dizer que a história de Portugal está sempre muito conectada com a transcendência e com o futuro, né? Parece que é assim, uma coisa que está acima só desse mundo material, está realmente numa dimensão transcendente que foi capaz de realizar este país imenso, lindo, maravilhoso que é o Brasil. Como se preserva uma nação tão grande e tão rica, né? Unida. E ainda falando português, essa língua tão especial, tão capaz de falar da profundidade da alma, do espírito, da transcendência também. Então, eu só queria fechar aqui, se for possível, com essa visão, frisando, sublinhando que a gente tem um privilégio enorme de poder viver esta cultura lusófona, né? Que é onde a matéria e o espírito vivem de uma forma muito forte, muito presente. É isso. Perfeito, perfeito, Gisela. Então foi um prazer imenso meu e acho que de todos os ouvintes participar aqui desta vossa conversa. Eu que agradeço também pela participação e já te peço também já aproveitar e fazer uma pergunta, né? Te pedir para falar como portuguesa mesmo, o quanto, porque aqui no Brasil, você sabe que a gente não tem muita, os brasileiros, falo como brasileiro, né? A gente não tem muita noção do quanto a questão do Quinto Império, do milagre de Eurique,
estão enraizados na cultura e na tradição portuguesa. Como isso era, como isso é hoje, isso se perdeu muito ou não, ou ainda é preservado? Que você falasse um pouquinho como portuguesa. Mandando um abraço também para o nosso aluno e amigo, o Sérgio Fetizoff, também, que está aqui, que é português, Fetizoff, né? Que está aqui também, amigo nosso aluno do Instituto Licente, que é de Portugal também. Ele e sua irmã, inclusive a Ana, ambos são alunos nossos já há mais de 2 anos. Então, aproveitando para fazer essa pergunta. Olha, isso já está assim muito profundamente enraizado, tanto que os lisboetas não permitiram se construir uma mesquita em Lisboa recentemente, porque existe aqui uma identidade construída no nosso interior português. Eu penso que você me colocou nessa questão da Batalha de Ourique. Quando a gente fala que pode ser um mito, pode ser uma lenda, usando a razão, de qualquer forma, a gente respeita profundamente essa identidade que nós temos. Existe ainda uma questão muito interessante neste contexto que, numa das aparições de Fátima, é falado que a fé portuguesa não seria abalada. E que fé é essa, né? Então, sempre costumo dizer para a doutora Cláudia que os portugueses não precisam ir à igreja para ter a sua fé. É tão profunda que, às vezes, eles nunca foram numa missa, mas têm lá a sua Nossa Senhora, o seu altar em casa. Então, são tudo valores, assim, de uma forma de ser que está em nós e que não depende dessas instituições, não depende tanto nem sequer do que se aprende na escola. É algo que a gente vive na forma de ser. Penso que transcende até uma resposta muito racional, mas a gente vivencia isso muito profundamente. Muito bom. Um abraço também para o chefe Lucão, nosso amigo aqui, que acabou de fazer uma contribuição no Superchat. Tamo junto, Lucão, muito obrigado. E com certeza, isso é algo que é importante falar, isso que a Gisela acabou de falar, a Gisela Alcaide, que o brasileiro precisa fazer esse resgate para entender suas raízes, suas origens, seu processo civilizacional, né? Vinculado a essa grandiosidade dessa fé portuguesa. Porque hoje, nos ensinos do MEC, os ensinos oficiais, Portugal é sempre pintado de uma maneira distorcida, né? Sempre pintado como o malvadão que nos escravizou. Né? E a gente sabe, quando a gente vai fazer um resgate histórico, a gente sabe que não é assim a coisa. Né? Na verdade, haviam problemas, o Brasil não era uma nação, o Brasil era um território, enfim, com várias tribos, muitas em guerra, algumas com uma espiritualidade e uma compreensão mais elevada, mais parecida, outras completamente alheios a isso, que viviam na mais profunda barbárie. Então, claro que um processo de conflito, de choque, né, de mudança, nunca é fácil e sempre há situações que não vão, que podem ser pintadas de uma outra maneira pela história. E erros sempre são cometidos porque são homens, inclusive buscando riquezas também. Né? Mas hoje, o processo civilizacional, o Brasil como civilização, é uma conquista e uma obra portuguesa. Então, é preciso fazer esse resgate, porque a restauração fala disso, né? Converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Isso é a profecia que fala da restauração também. E nós, como Brasil, somos uma nação filha de Portugal, e Portugal, como nação, é uma nação filha, a Ibéria, toda a Ibéria, né? Dos propósitos divinos de Judá, dos hebreus. Então... E Márcio, pensem que os portugueses vieram aqui
com o objetivo de realizar o reino divino na Terra. Olha que sonho mais elevado, mais nobre para uma terra, né? Isso não é pouca coisa. E foram deixadas sementes para que isso acontecesse. Então, quando nas caravelas portuguesas vinham os franciscanos e os jesuítas, e eles chegaram aqui e fizeram aquelas reduções jesuítas, que era 2 padres para 3, 4, 5 mil índios, né? Ensinando ofícios, ensinando cultura, né? Tiveram um desenvolvimento incrível, criaram um churrasco, fizeram a primeira metalúrgica, enfim, é que essa corrupção humana se invejou profundamente e não deixou tudo isso ir para frente. Mas as sementes, essa miscigenação, é o único lugar no mundo com uma miscigenação desta natureza que tem aqui no Brasil, né? E esse acolhimento de todos os povos de uma forma muito aberta, muito amistosa, curiosa, é a antropofagia da cultura brasileira, né? Que absorve todas as culturas. Essas sementes, o povo brasileiro deve começar a reconhecer a importância disso, não só para o Brasil, mas aquilo que o Brasil tem a oferecer para o mundo, um mundo que está com o coração frio. Se a gente vai para os Estados Unidos ver aquele materialismo tão desumano, né? Até nos hospitais as pessoas sentem isso, que elas são uma carteira de dinheiro ali, e não uma pessoa doente. Na Europa também, o coração é frio. Então, aqui é um lugar que tem um celeiro humano para o mundo, não só riquezas materiais. Então, o povo brasileiro está na hora de, como se fala, chin up, né? De viver dignamente todos esses valores que estão na sua psicogenética. Perfeito. Então tá bom, Gisela. Te agradeço também pela participação, por vir complementar essa live magnífica que nós tivemos, né? Agradecendo também ao Paulo, o pessoal da parte técnica aí, né, que conversou comigo ali no início. Muito obrigado pela presença. Pessoal, a faculdade Kep Pacheco, o link é esse mesmo aqui que eu coloquei na tela, keppacheco.edu.br. É esse mesmo, né? É isso. Já no aberto aqui, é isso mesmo. Tá? Pessoal, então, conheçam também o Instituto de Ciência e Tecnologia, Kep Pacheco, que é mantenedor das faculdades trilógicas Kep Pacheco, que foram mencionados, cujo toda a base de estudo foi mencionada nessa live, né? É lá que você vai encontrar essas informações. Tem o canal também do Kep Pacheco, que está aqui logo abaixo do vídeo, na descrição, tá? Convido a todos também a acessarem o Instituto Licentia, institutolicentia.com, tá? O link está passando aí na tela, na parte de baixo, para conhecer o curso A Verdadeira História do Brasil e a Outra História do Mundo, que vai começar dia 3/3 agora de 2023, que a gente já está preparando as aulas. Então tá bem interessante. Eu já até falei no vídeo passado que a gente está bem orgulhoso aí da evolução que teve para fazer essas aulas, né, da Outra História do Mundo, que a gente vai tocar em pontos aí que tem a ver com aquilo que a gente vem falando no canal Além da Nuvem, mas de uma forma mais aberta, de uma forma mais ordenada, sequenciada, didática, assim como está A Verdadeira História do Brasil, né? Inclusive quem está no curso, verifiquem lá que entrou muita coisa nova, já passou de 108 aulas, alguma coisa assim, tá? Então tem muita coisa nova lá agora também, verifiquem. E agradecer a todos os inscritos aqui do canal que acompanharam, estamos com mais de 700 pessoas ao vivo agora, em plena, quase 3 horas da tarde. Tivemos quase 900 pessoas, 860, se eu não estou enganado, o pico de espectadores. Me surpreendeu muito, né, que as pessoas vieram em peso assistir. Então, muito obrigado a cada um de vocês que esteve com a gente nessa live de hoje, aos moderadores aqui do canal, a minha esposa, a Rô, que está aqui do lado, fazendo a moderação, acompanhando, o Pepe, que também está na moderação, o Vinícius Costa e todos os moderadores, caso eu esqueci de alguém, tá? Obrigado, Rodrigo Medeiros, também, que está presente ali ajudando. Muito obrigado a todos. Gisela, deixo
as palavras finais, então. Se quiser se despedir, fazer as considerações finais. Então, tem que agradecer também aqui ao João e ao Paulinho Bezerra, que sempre nos acompanha, e dar os parabéns a esse seu público, que é um público já mais maduro, com a cabeça aberta, voltada para o passado e para o futuro, e a você que faz um trabalho muito corajoso e muito bonito nesse campo da história, da arqueologia, que eu acompanho sempre. Então, continua, que nós continuamos sendo seus fãs. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Eu vou encerrando aqui, então, com a nossa música de encerramento, tá? E uma boa tarde a todos, um ótimo restante de dia.